Vamos agora apresentar a formulação mais rica, mais profícua, porque se utilizarmos esta formulação da ótica geométrica, nós podemos estudar um número muito grande de fenômenos, entender muito bem a formação de imagens, que é uma coisa importantíssima. Agora, só pode ser feito de uma forma rigorosa quando nós fazemos uso de uma aproximação conhecida como aproximação eiconal. Vamos tentar explicar, né, esta aproximação, porque ela leva a equações que são equações fundamentais na ótica geométrica. Eu vou começar lembrando o seguinte: considero aqui uma onda esférica. Eu escrevo E igual a E0 dividido por R vezes E elevado a I vezes K vezes R menos ômega T. Olha, essa é uma solução muito boa para o caso em que a onda eletromagnética esteja se propagando no vácuo. Ora, eu vou me inspirar nessa solução aqui para buscar soluções das equações de Maxwell. Não é o caso da gente fazer isso, porque dá um pouco de trabalho, precisa selecionar termos, né? De forma que a ideia é a seguinte: eu vou procurar soluções das equações de Maxwell, que é a ótica física. A ótica física está toda contida nas equações de Maxwell. De forma que eu vou começar, né, com uma ótica física, as equações de Maxwell. As equações satisfeitas pelos campos elétricos, pelos campos magnéticos, né? De forma que eu vou propor uma solução da forma E igual a E0, sim, por que não? E0. Agora, E0, função de R, né? Claro, E0, função de R, né? Vezes, agora, eu coloco uma fase E elevado a K, até aqui é tudo igual. Vezes, agora a diferença é que aqui eu coloco uma função S de R menos ômega T. Veja, eu estou propondo uma solução. É claro que essa não é uma proposta muito boa, né, na medida que eu não sei quem é E0 de R e nem quem é S de R. São funções, né? Faço a mesma coisa para o campo magnético. Proponho B igual a B0 de R vezes
E a I, agora a fase é a mesma. K vezes S de R menos ômega t. Lembro, por outro lado, que K é igual a 2π sobre lambda. E agora eu proponho estas soluções, vou lá nas equações de Maxwell e escrevo divergente de E igual a ρ sobre ε0. Ao calcular o divergente, eu tenho que calcular, em primeiro lugar, o divergente deste termo, depois eu tenho que calcular, na verdade, né, o divergente de tudo isto aqui. Mas eu vou calcular o divergente em termos de derivadas desse campo e derivadas desse campo. Quando eu calcular as derivadas desse campo, vai aparecer um K na frente de alguns termos, né? Fazendo aqui a mesma coisa em relação ao B, né? De forma que nós vamos ter soluções que envolvem produtos de K. Divido tudo por K e agora, nestas equações, eu vou tomar, isso que resulta das equações, 1 sobre K tendendo a zero. O que significa isso? Eu estou considerando a ótica física no limite em que o comprimento de onda das ondas tende a zero. O que a gente vai concluir é que nesse limite em que lambda tende a zero e K, portanto, tende a infinito, K é muito grande, né? Lambda é muito pequeno, nesse limite, mas isso é uma coisa bem curiosa mesmo, né? Nesse limite, se diz que a ótica geométrica é o limite da ótica física. Se eu considerar lambda tendendo a zero, nestas equações de Maxwell, então nós vamos obter uma formulação da ótica geométrica, conhecida como aproximação eiconal. Ou seja, nesse caso, a gente pode mostrar, né, que as equações, né, aliás, tudo se resume a uma equação só para S de R. E esse S de R é conhecido como a eiconal ou a função eiconal. Função eiconal. A função eiconal me permite agora construir uma grandeza vetorial. Como? Tomando o gradiente desta função. Como é que eu faço? Eu defino o gradiente de S, que é, por definição, e como nós sabemos, ds dx i mais ds dy j mais ds dz vezes k. Muito bem. Vamos então agora à equação, né, que nós obtemos nesta aproximação, conhecida como aproximação eiconal.
uma aproximação da ótica física. No limite em que lambda tende a zero, as equações relevantes da ótica são, ou melhor, uma equação só. A equação é gradiente de S ao quadrado é igual a N ao quadrado, ou seja, gradiente de S de R ao quadrado é igual a N ao quadrado de R. Agora sim, nós podemos tratar de uma forma bastante geral índices de refração que variam com R. O que significa gradiente de S ao quadrado? É ds dx ao quadrado mais ds dy ao quadrado mais ds dz ao quadrado. É isso, gradiente de S ao quadrado igual a N ao quadrado. Essa é a equação, como diríamos, fundamental da métrica. A rigor, esta equação é uma equação para essa função S. Mas quem é a função S? Bom, vamos começar falando das frentes de onda. Sim, as frentes de onda são superfícies. São superfícies. E essas superfícies correspondem a valores de S de R igual a uma constante, digamos, S0. Uma constante S2 já seria uma outra superfície. S3, uma outra superfície. De forma que, se eu determinar esta função, eu agora consigo determinar as frentes de onda. Por quê? S de R igual a S0 é uma superfície. É a superfície que descreve a frente de onda. Agora, existe uma outra coisa curiosa, né? Que se eu tenho uma superfície, eu sei como determinar a normal a essa superfície. Como é que eu determino a normal uma superfície? Sabemos do cálculo um pouco mais avançado que a normal à superfície, N, a normal, não é o índice de refração, não vamos fazer aqui confusão, né? N é a normal à superfície, é determinado pelo gradiente de S. Pelo gradiente de S, isso mesmo. Se eu calcular o gradiente de S, né, eu determino a normal em cada ponto. Ora, olha só que coisa curiosa. Portanto, determinando o gradiente de S, eu tenho o quê? Os raios luminosos em cada ponto, uma vez que os raios luminosos são perpendiculares às frentes de onda. Temos aqui, então, uma formulação fantástica. Só para encerrar, né, vamos ilustrar apenas um caso muito simples. Digamos que eu tenha um meio homogêneo. N é igual a N0. Pronto. Coloco N0 aqui. Qual é a função
que quando eu efetuo essas derivadas e elevo ao quadrado, né, qual é a função que me leva a um valor constante aqui? Vou já fazer uma proposta bem simples. S é igual a um vetor A escalar R mais uma constante. Vamos chamar essa constante aqui de B. É isto. Vejam, olha só a solução. E agora a coisa é muito simples. Derivando com respeito a x, aqui eu tenho ax ao quadrado, derivando a segunda, ao quadrado, mais a y ao quadrado, mais a z ao quadrado, é igual a n0 ao quadrado. Então, em primeiro lugar, esses ax, a y e a z, né, ao quadrado, o módulo do vetor A é igual a n0 ao quadrado, de acordo com essa solução. Agora, o que é a superfície? O que é a superfície S? É uma superfície plana. Estamos falando aqui de ondas planas, na verdade, né? E essa superfície, então, é uma superfície plana. As frentes de ondas são planos. Planos. É isso que eu obtive. Resolvi essa equação. E estou agora interpretando, né? E agora, o que nós devemos fazer? Determinar o gradiente de S, mas o gradiente de S é igual a A. Ora, quem é A, então? É um vetor perpendicular à superfície. Aqui eu tenho, portanto, um vetor constante e, consequentemente, eu tenho raios luminosos que se propagam ao longo do vetor A. Então, veja, eu apenas dei um exemplo, né, de como a gente pode, utilizando esta equação, né, mostrar que, num meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. E mais, esta linha reta é determinada por este vetor A aqui, que é perpendicular às frentes de ondas, e essas frentes são, na verdade, superfícies planas. Esse é um formalismo muito bonito, muito interessante, e que é a base do estudo de imagens, de uma forma geral, por sistemas ópticos.